então, Isis, porque deixa vir o que vier. O que essa expressão significa? É uma expressão que foi desenvolvendo ao longo dos anos, né? Porque assim, o trabalho, ele usa circulações, né? Ele usa, vamos dizer assim, inspirações para que você possa permitir seu inconsciente falar, ou seja, deixar as coisas mais livres, sua energia mais livre, né? O movimento da energia, etc. E aí, com isso, eu acho que no começo eu ia dizendo assim, observe isso, observe os pensamentos, as emoções, as sensações. E eu não me lembro em que altura foi que eu comecei a dizer essa história do deixa vir o que vier, porque resumia tudo, né? Sim. Então, assim, me poupava muitas palavras e tal. E aí virou, o pessoal brinca que virou um mantra, né? Assim, você faz. Eu dou um exercício, né? As pessoas começam a interiorizar e eu sempre uso isso porque é uma coisa assim de você poder se permitir. Porque assim, se você trabalha com energia física, se você usa, né, esse trabalho e você não se permite deixar as coisas virem, né? Então, assim, é tempo perdido, na verdade, né? Claro que isso não é imediato, não é forçado, né? Mas precisa acontecer. São duas motivações. A primeira, uma de ordem bastante pessoal, né? É o desejo, né, de que outras pessoas conheçam esse trabalho que tanto me ajudou, né? Então tem essa coisa de querer que outras pessoas se beneficiem desse trabalho tanto quanto eu, né? Levar esse conhecimento para o mundo. A segunda motivação é registrar para o futuro o legado de Isis, né? É necessário. O ano passado ela fez 45 anos de trabalho ininterrupto, fez 70 anos também, então o livro tem a ideia não só de preservar esse legado, mas de comemorar essas duas datas muito importantes, né? Por conta da necessidade de organizar todo o processo de editoração, de divulgação, de comercialização do livro, eu criei uma microempresa individual, chamada O Cuidado de Nós, ou simplesmente Nós, né? Que essa microempresa, eu diria, talvez esse projeto talvez seja mais adequado chamar assim, tem a pretensão de constituir-se mais um elo na cadeia de transmissão do Healing Isis Priesthood, né? Então a primeira ação desse projeto é o lançamento do livro. Porque assim, na verdade, esse livro é uma invenção de Geraldo. Vamos esclarecer aqui as coisas, né? Geraldo fez uma série de gravações, você participou desse processo e tal, e aí ele me mandou realmente assim um catatal e me perguntando o que é que eu queria fazer com aquilo. Eu disse, Geraldo, eu não quero fazer nada, eu não vou nem ler. Assim, por questão de tempo, não é? De não valorizar. Aí ele disse, então eu vou pensar o que fazer, certo? E aí ele me veio com essa ideia. E aí eu disse a ele que, ok, que eu achava que ia ser uma trabalheira, mas que se ele estava disposto a assumir esse trabalho, tudo bem. E que, contanto que no final eu pudesse ler e dar o ok, entendeu? Eu acho que uma dificuldade que eu precisei ter muito cuidado foi respeitar a oralidade de Isis nos textos, né? Porque, como eu digo, é um livro oral, né? Não é uma narrativa lógica, assim. É um livro que contém os registros das falas de Isis, né? Então eu tive que ter muito cuidado para respeitar e fazer intervenções mínimas, né? Para produzir um texto legível, digamos assim, né? Então essa foi uma dificuldade, eu diria que essa foi a única dificuldade. A outra foi mais interna, que foi desenvolver a paciência, porque eu acho que eu tinha uma pressa, né? Eu queria concluir logo e o livro me trouxe essa experiência de desenvolver a paciência, de esperar, enfim, de deixar vir o que vier, né? Que é o título do livro, né? E não querer controlar tanto o processo. Geraldo quis fazer um livro oral, né? Uma coisa difícil, eu acho. Vários vícios de linguagem que eu precisei cortar, que eu tenho muitos, né? E
mas no final, como também eu já disse, assim, eu gostei muito de ver que é um livro um pouco como eu, aberto, que está abrindo caminhos, que não tem nenhuma intenção de ser algo mais do que o que ele é, né? Então isso eu gosto muito. Então o livro atende a essas duas ordens de motivação. Para editar esse livro, 2 redes de amigos e colegas foram formadas. A primeira rede trabalhou na garimpagem, que foi o trabalho de coleta das pedras preciosas, assim que eu chamo, né? As falas de Isis, ao longo de mais de 1000 páginas, né? Que foram reunidas de transcrição dos áudios, né? Dos cursos dela de 2019 a 2021. Então esses colegas nessa rede, nessa primeira rede, me ajudaram a coletar as pedras preciosas que eu usei na segunda fase, quando eu trabalhei sozinho, que eu chamei de joalheria, que é a confecção das joias, que eu estou chamando textos coerentemente organizados, para compor um pouco a filosofia do healing. Contei também com a ajuda inestimável de Carolina Chagas, né? uma ajuda fundamental nesse processo, porque ela fez a edição final, ela fez a preparação do texto e a edição final. Bom, depois eu formei uma segunda rede de novos amigos e muitos colegas para contribuírem financeiramente para sustentar o projeto editorial, né? Então a segunda rede se formou. Graças a essa rede de amigos, foi possível editar e passar por todas as fases do projeto gráfico, impressão e tudo mais, e chegar ao lançamento, né? E eu não posso deixar de falar também da Rede Invisível, né? Que eu acho que acompanhou esse processo desde sempre, né? Cuidando, atraindo as pessoas, as ajudas, os profissionais, o que me deixa muito orgulhoso e cada vez mais confiante de que a gente pode realmente deixar vir o que vier e que a gente vai tendo centrado no propósito e na motivação, a gente atrai aquilo que é necessário para que um projeto possa se desenvolver e se manifestar na vida física, como esse livro, por exemplo. Eu já estou nesse trabalho com Isis há mais de 30 anos e o que me trouxe de benefícios foi uma coisa incrível. Não só emocionalmente, como fisicamente, psicologicamente, todas as formas. E é importante deixar registrado o que Isis passa para a gente. Poesia é voar fora da asa. Isis tem, durante todos esses anos, pousado em São Paulo, pousado no Rio de Janeiro, Bahia, que é o seu habitat natural, Florianópolis, Minas Gerais. E nesses pousos, muitas pessoas são atraídas, onde vários voos são misturados, integrados e reunidos, sempre por onde ela pousa. O trabalho com a Isis expandiu-se rapidamente na Europa. Ela desenvolve cursos não apenas em Portugal, no convento da Arrábida, mas também tem grupos e clientes na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha. Para mim, na minha vida, há um antes e um depois do meu contacto com o healing, do meu contacto com a Isis. Eu mergulhei no universo da Isis, no passado dela, para entender como é que ela chegou nesse trabalho, para escrever a bibliografia que está na obra. E também ajudei o Geraldo e a Isis na edição do livro e a encontrar o tom, como é que ele ia ser. Eu acho que ele ficou bem legal, um livro delicado, de caminhos e de essência. Eu queria falar da minha alegria de ter podido acompanhar a realização desse livro do Healing. E também expressar minha gratidão, porque eu fui muito ajudada por esse trabalho e também a minha família foi muito ajudada. E eu estou muito contente de poder sentir que tantas pessoas vão poder se beneficiar ao tomar contato, através desse livro, com o trabalho do Healing. Trabalhar como revisora do livro de Isis, junto com a equipe formada pelo professor Geraldo, eu, Bia, Carol
e o próprio professor Geraldo, e no final a Isis, foi muito prazeroso. Foi uma grande experiência de trabalho cooperativo, de trabalho participativo, e melhor do que tudo, foi incorporar na minha vida Deixa Vir o que Vier. Então, quando o Geraldo me convidou para participar, né, dessa execução do livro, eu senti que era uma coisa muito importante, porque não só para a gente ter um registro da fala de Isis, das ideias de Isis que passa para a gente, como deixar para outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. Né? Mas eu acho que o livro pode alimentar o desejo das pessoas por uma religação com o cosmos, com a fonte, com Deus. Eu acho que ele pode... O livro, para mim, é um alimento, eu diria, para essas pessoas, né, que buscam respostas e que não conseguem encontrar respostas nesse mundo como ele está hoje, nesse mundo visível, né, cheio de paradoxos e contradições. É um livro que pode levar muita inspiração às pessoas, né? Sobretudo, ajudar as pessoas a contactar a sua qualidade, o seu propósito, reconectar com a dimensão espiritual, o que quer que o espiritual signifique para cada um de nós. Enfim, eu acho que o livro preenche essa necessidade humana, ancestral do ser humano, né? De todos os seres humanos, né? Te busca com uma conexão com algo além do humano, né? Que ajude a sustentar, né? Que ajude a ser feliz, a relaxar. Eu acho que eu tenho certeza que ele cumpre esse propósito. Qual é o sentimento de estar chegando no fim, né? Eu acho que é de missão cumprida. Parece um clichê, né, repetir isso, mas é verdade, né? Algo assim que começou, teve um início, teve um processo e o processo está chegando ao final, né? Com resultados, na minha opinião, bastante positivos. Eu acho que os leitores vão gostar. Gostei da palma.